Olá, bem-vindos à newsletter Mercado Comum Online. Mercado Comum é uma publicação nacional de economia, finanças e negócios, que completou em outubro último 25 anos de circulação. O ano de 2018 encerra-se desde o início da publicação com um total de 276 edições, relatando, analisando e sempre interpretando fatos, elaborando e publicando dados numéricos seguríssimos e estatísticas as mais diversas, também exclusivas, mostrando a realidade da economia mineira, da brasileira, da mundial e também das suas perspectivas. Como órgão especializado na realidade econômica de Minas Gerais, Mercado Comum foi pioneiro no lançamento de uma série de iniciativas de grande alcance para a economia mineira e para os interesses do Estado. Ao longo de todo esse tempo, alertou para o declínio da economia estadual, a reprimarização e a desmineralização da economia local, além, evidentemente, de evidenciar a fragilidade das finanças públicas e a falência do próprio Estado, muito antes desses fatos serem reconhecidos como oficiais. Mercado Comum, desde o seu início, vem denunciando as elevadas taxas de juros praticadas no país e a obsessão das políticas públicas, quase sempre apenas pela estabilidade econômica, restringindo-se o crescimento econômico em níveis inferiores à média mundial. Também, de outro lado, a publicação busca permanentemente o aprimoramento do debate econômico, destacando-se que o país precisa se transformar em uma nação desenvolvida e, para isso, torna-se imprescindível o estabelecimento de políticas de longo prazo e metas para a retomada de um crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. O tema da nossa exposição de hoje é o desenvolvimento em primeiro lugar. E apresento a seguir texto de autoria do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, intitulado Uma Nova Mentalidade. Aspas. A luta pelo desenvolvimento não seria capaz de alcançar os seus objetivos se empreendida apenas no plano material, fundando cidades, aparelhando portos, executando obras capitais no setor dos transportes, retificando o curso de rios, aumentando o potencial elétrico, buscando novas reservas de combustível líquido. Para que ela fosse bem-sucedida, seria necessário criar, formar, aguçar a opinião pública, associando-a essa campanha que foi, se me perdoem a impropriedade da comparação, uma verdadeira guerra santa. Não se faz, não se opera a modificação de um país sem que haja também uma nova mentalidade. A mentalidade para o desenvolvimento, a mentalidade de grande país. É isso o que me parece indispensável ao nosso Brasil. É impossível deixar de constatar, no entanto, que algumas coisas já aconteceram nesse sentido, entre nós. Invencivelmente, aos poucos, embora ainda de maneira agitada, uma nova curiosidade vai relando o nosso espírito. O Brasil passa a existir como mentalidade objetiva. É por isso que vemos hoje a mocidade brasileira a correr como nunca ao chamado do país que nasce, batendo à porta dos institutos de preparação especializada em todos os inúmeros setores em que se trava a batalha pelo desenvolvimento. É um fenômeno recente. Por exemplo, a formação de uma elite de economistas. Por quê? Respondo
que a crescente complexidade dos problemas econômicos brasileiros vem exigindo, cada vez mais, a participação de economistas, quer nas organizações privadas, quer nas de natureza estatal. Pode-se mesmo dizer que a escassez desses especialistas tem constituído uma das causas do nosso subdesenvolvimento, pois a colaboração que prestam é imprescindível aos trabalhos de análise econômica, em que se fundamentam tanto a formulação quanto a execução de qualquer programa de desenvolvimento ou expansão nacional. Meus amigos, reafirmo que aposto no desenvolvimento do Brasil e na possibilidade de conciliar-se o crescimento e a modernização da economia com a justiça social e a democracia. Eu entendo que só o crescimento torna plástica a economia, criando, assim, condições para que as ações conscientes e deliberadas do governo e da sociedade possam atuar no rumo da atenuação dos problemas sociais e da desconcentração da renda de um lado e da modernização do aparelho produtivo de outro. A estagnação da economia enrijece-a, afastando a possibilidade de modificações em sua estrutura e em seu conteúdo. Devemos bradar, neste momento em que o país está apreensivo pelas suas dificuldades momentâneas e, por isso, impossibilitado, às vezes, de enxergar o futuro que tem em suas mãos para ser construído, um grito de esperança e de fé. Mas também devemos ressoar um clamor pela adoção de atitudes novas, corajosas e criativas, único caminho para que o sonho se torne realidade, aqui e agora. O Estado e o país encontram-se em uma encruzilhada histórica. Se, de um lado, as dificuldades são enormes, podem ser gigantescas as possibilidades que se vislumbram. O pessimismo não pode continuar a cobrir o país, nem a descrença se generalizar. A superação desse estado de ânimo e a mudança de mentalidade rumo ao crescimento econômico vigoroso e ao desenvolvimento nacional são fundamentais e inadiáveis. A política econômica nacional, nas últimas 3 décadas, basicamente, vem tendo uma postura que eu considero eminentemente imediatista. A obsessão pelas questões conjunturais retira da economia qualquer referencial, qualquer norte, e com isso o país não consegue se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, apresentando resultados medíocres e muito inferiores à média de expansão da economia mundial. O Brasil sofre de uma síndrome do raquitismo econômico e simplesmente não consegue acompanhar o crescimento da economia mundial. A marcha do crescimento econômico nacional parece enferrujada, emperrada, e não consegue engatar qualquer ritmo que a possa levar adiante. E, ao contrário, tem se mostrado nesta década como uma autêntica marcha ré, um verdadeiro andar para trás, como rabo de cavalo. Eu apresento a seguir 2 tabelas, com o detalhamento da variação do PIB per capita de 2011 a 2018 e de 2014 a 2018, utilizando-se para esse fim a paridade de poder de compra e em dólar norte-americano. Os dados são do FMI e do Banco Central do Brasil. De 2011 a 2018, e de acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional, enquanto o PIB per capita mundial, medido pela paridade de poder de compra,
registra crescimento a uma média anual de 2,3%, o brasileiro contabiliza uma retração média de 0,4% ao ano durante o mesmo período. Nesses 8 anos, e considerando-se a estimativa daquela instituição para 2018, a taxa média do PIB per capita mundial deverá registrar crescimento acumulado de 20,2%, e o do Brasil sofrerá queda de 2%. Cabe destacar, por outro lado, que os países considerados emergentes e em desenvolvimento, categoria da qual nos incluímos, deverão contabilizar uma expansão acumulada de 31,5%. Apenas durante os últimos 5 anos, ou seja, de 2014 a 2018, o crescimento acumulado do PIB per capita mundial deverá alcançar 11,9%, e o brasileiro registrará uma retração de 8,1%. O PIB per capita dos países emergentes e em desenvolvimento, no mesmo período, apresentará expansão acumulada de 16,7%. País que não cresce é país condenado ao atraso, à miséria e ao subdesenvolvimento, considerados os maiores inimigos da democracia. O Brasil não pode prescindir do crescimento. O estoque de problemas econômicos e sociais acumulados eleva-se exponencialmente, apesar da desaceleração da taxa de crescimento da população. Só a expansão da economia preencherá as condições necessárias para o enfrentamento e atenuação dos mesmos. A superação dos diversos impasses atuais e o ingresso do país em uma nova etapa de expansão econômica, contínua e segura, exigirão coragem e firme determinação por parte da sociedade brasileira e de seus dirigentes. A saída não é simples, nem trivial, e demandará enfoques criativos e destituídos de preconceitos e de várias antigas verdades. Há uma grave crise financeira do setor público brasileiro, em todos os seus níveis. É absolutamente indispensável que se promova o resgate do crescimento da economia e se busque a resolução dos problemas financeiros que o impedem de exercer o seu imprescindível papel dinamizador. É mister que não se caia aqui no privatismo radical e absoluto. É certo que a superação da crise financeira do Estado brasileiro exigirá um reposicionamento e um redimensionamento do mesmo no contexto da economia nacional. No entanto, sua presença essencial é insubstituível. Nesse sentido, o equacionamento e a solução da problemática financeira do setor público devem se efetivar no bojo de um projeto global de redefinição de seu papel na economia do país, e não a partir de medidas tópicas, superficiais e indiscriminadas que fariam agravar ainda mais a questão. Sem a superação desses entraves, a economia brasileira continuará patinando, imersa no conjunturalismo predominante e vigorante em várias das décadas anteriores e ainda persistente nos dias atuais. Desatar esses nós é pré-condição para o seu lançamento em um novo ciclo de expansão. Entendo ser fundamental que as decisões governamentais nacionais considerem a urgente necessidade da transformação do país em uma nação desenvolvida, justa e próspera. Para que isso ocorra, torna-se imprescindível que essas decisões insubstituíveis, afirmo, e inadiáveis por mais tempo, elejam o desenvolvimento em primeiro lugar e definam o estabelecimento de um plano de metas
para a busca do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável, através do resgate, principalmente, do planejamento de médio e longo prazo, e definindo-se as grandes estratégias para o alcance do desenvolvimento nacional. Eu entendo a importância da convocação de uma Assembleia Constituinte Revisionista exclusiva, eleita pela sociedade e a ser integrada por seus múltiplos representantes. Na sua pauta e entre os seus objetivos, as reformas políticas, jurídica, tributária, agrária, educacional, previdenciária e a modernização das relações do capital e trabalho, a redução da maioridade para efeitos penais, o fim do voto obrigatório, o impedimento de criação de novos municípios e a alternativa de fusionamento entre eles. A redução do papel do setor público na economia, o fim da estabilidade do emprego público, dos privilégios e dos abusos adquiridos. A adequação do país com as transformações em curso na economia mundial. A promoção da desconcentração da renda nacional. A privatização, as parcerias público-privadas e a desestatização de empresas estatais são alternativas válidas dentro do contexto geral de redefinição do papel do setor público na economia nacional. Entretanto, esses mecanismos não devem ser encarados como panaceia e solução absoluta dos problemas do Estado brasileiro. Um outro item, a valorização da economia de mercado, a melhoria do ambiente de negócio, da segurança jurídica e patrimonial, além da implantação de rigorosos mecanismos de coibição a toda e qualquer invasão de propriedades públicas e privadas. Outro item que eu entendo muito importante é um incentivo ao empreendedorismo e à livre iniciativa, à competitividade e à maior agregação de valor da produção nacional, à produtividade, à qualidade e à inovação tecnológica. Um outro item é a necessidade de abertura do mercado interno e da internacionalização da economia nacional, bem como a melhoria da atratividade aos investimentos produtivos, tanto internos quanto externos, bem como a redefinição e a rearticulação do sistema financeiro nacional e a expansão do mercado de capitais. Ressalte-se que a abertura do mercado interno e a eleição da competitividade internacional como paradigma transferem para a produção interna os benefícios de melhoria de qualidade, do desenvolvimento de novos produtos e da redução dos custos de produção. Ainda entendo que seja muito importante a recomposição, a modernização e a ampliação da infraestrutura básica nacional, bem como o rigoroso combate à corrupção, ao desperdício e à sonegação fiscal. É também relevante a ampliação da importância da preservação ambiental e a reconciliação da legislação vigente com as necessidades e a exigência do desenvolvimento e do crescimento econômico. É também, particularmente, muito importante a sintonia com o movimento em curso no panorama internacional que exige a abertura da economia brasileira a um relacionamento mais intenso com a economia mundial. Impõe-se, por isso, em consequência, como palavra de ordem, a elevação da eficiência, da eficácia e da produtividade em todos os setores da economia nacional, permitindo, assim, inserir o país na economia do conhecimento.
Há de se considerar, ademais, que permeando todas as grandes questões que se debatem no país está subjacente o dilema entre o moderno e o arcaico, o novo e o velho. As questões de natureza ideológica tornam-se secundárias diante da importância de se retomar o crescimento econômico e atingir o desenvolvimento, sintonizado com as grandes e rápidas transformações que já há muito se verificam na economia internacional, e voltado para a minimização dos problemas sociais, da democracia plena e efetiva, onde a real participação de todos os segmentos da sociedade nas decisões das políticas do país não se traduza na mera defesa de interesses corporativistas ou no populismo inconsequente, mas sintetiza as suas aspirações maiores, transformando-as em ações factíveis no rumo do progresso. Por fim, o social não pode ser tratado como um apêndice do econômico, mas como parte integrante de um processo mais amplo e equitativo do desenvolvimento socioeconômico. Alerta: desenvolver ações de cunho compensatório e assistencialista atenua, momentaneamente, as carências mais imediatas, mas não resolve de maneira definitiva os problemas sociais. Há que se conceber uma política de redistribuição efetiva de renda, acoplada ao crescimento consistente, equilibrado e harmônico da economia. Através de Mercado Comum, que acaba de comemorar os seus 25 anos de circulação, sempre buscamos acender um debate sério, amplo, profundo e isento da problemática econômica estadual e nacional. E reitero que apostamos no desenvolvimento econômico do Estado e do país e na possibilidade de conciliar-se o crescimento e a modernização da economia com a justiça social e a democracia. Boas festas e Feliz Natal a todos vocês.